Vamos continuar aí trabalhando os conteúdos do caderno pedagógico. Hoje nós vamos trabalhar a página 45 e a página 46. Nos conteúdos de hoje nós vamos trabalhar a ecologia, que é o estudo dos seres vivos e as relações que ele tem com o meio em que eles vivem, tá? Então a ecologia ela faz um estudo não só da parte biológica, mas também dos fatores químicos e físicos. É uma ciência complexa e ampla que nos permite entender perfeitamente o funcionamento do planeta. Então, por meio da ecologia, né, a gente sabe que existe alguns tipos de divisão pelo qual se identifica o tipo de espécie e o meio em que ele vive. E o que seria uma espécie? O texto aqui traz para nós que é uma definição de um grupo de organismos capazes de se reproduzir e originar descendentes férteis. Então, nós temos aqui vários tipos de espécies de animais, de seres vivos. Então, um ser vivo, para poder se reproduzir, ele vai poder se reproduzir apenas com um ser vivo de uma espécie semelhante a ele, ou seja, o feminino e o masculino. A partir de aí, nós formamos aí alguns grupos, como a população, que é um conjunto de determinadas espécies. Por exemplo, se nós temos ali uma população de elefantes, né, ali só apenas há uma espécie de elefante. Há espécies apenas de elefantes. Naquele mesmo local, nós temos ali um conjunto de espécies de girafas. Já forma outra população. Então, a partir daí, a gente vai formar aí alguns tipos de comunidades, que é o conjunto de populações. Tem também, pessoal, a definição de habitat. Habitat diz respeito ao local, né, onde determinada espécie vive, né, que é um ambiente propício para que ela viva. Por exemplo, nós temos aí o camelo. O camelo, ele tem o habitat que é o deserto. Então, se colocar ele dentro de uma mata, por exemplo, de uma floresta, ele não vai viver naquele local, porque ele está acostumado com um habitat totalmente diferente daquele local, até por conta da temperatura. Então, o habitat do camelo, por exemplo, é o deserto. O habitat do urso polar é a angeleira. Então, se colocar ali numa floresta, ele não vai viver naquele local. Então, entende-se por habitat o local onde aquela determinada espécie tem um maior desenvolvimento. Então, ele não pode viver em outro local porque ele não vai se adaptar às condições climáticas e outros fatores. Temos também aí a definição de nicho ecológico. O nicho ecológico é o conjunto de condições e recursos que permitem uma espécie sobreviver no ambiente. Podemos dizer que ele representa o papel ecológico de um indivíduo no ecossistema, tá? Aí temos aí a população, como eu já falei, é um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos em uma mesma área e possuem chances maiores de se reproduzir entre si do que com outros indivíduos de mesma espécie de outra região. A partir do conjunto de uma população, que é como eu falei, um conjunto de espécies, nós formamos aí comunidades. O que é comunidade? Comunidade é o conjunto de populações que vivem em determinada área. Então, nós pegamos aí, por exemplo, um safari na África. Ali vive uma população de gnus, ali vive uma população de elefantes, ali vive uma população de girafas. Por quê? Porque cada um forma ali uma população de cada espécie, tá bom? E o ecossistema é o conjunto de comunidades. Então, nós temos aí a comunidade que forma várias populações, e a partir daí a gente também tem as comunidades, que é o conjunto de populações. E por final, nós temos aí a biosfera, que é o nível mais amplo da ecologia e corresponde a todos os seres vivos do planeta, independente de população, de ecossistema e de comunidade. A partir dessa explicação que eu dei para vocês, nós vamos aí responder a questão 1, na qual vamos responder aí se é verdadeiro ou se é falso o que está propondo aí a questão. Na letra A, fala o seguinte: os organismos influenciam no ambiente e são influenciados por ele. Letra B. O leão e a zebra que vivem nas savanas da África têm o mesmo habitat e o mesmo nicho, né? Então, se o leão e a zebra eles vivem no mesmo local, eles têm o mesmo habitat? Letra C. Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente. Letra D. Uma população é formada por um grupo de todos os seres vivos de uma região. É de todos os seres vivos ou é de uma determinada espécie de seres vivos? Letra E. O ecossistema é um conjunto que inclui os seres vivos e a parte física. Biosfera é o conjunto de todas as partes do planeta onde existe vida.
Letra G. Comunidade é o conjunto de seres vivos que vivem em determinado ambiente, como uma lagoa ou uma floresta. Duas espécies que vivem no mesmo habitat têm obrigatoriamente o mesmo nicho. E letra I. Uma espécie de pássaros que se alimenta do néctar de flores tem um nicho diferente de outros que comem insetos. Então, nós sabemos que o nicho é também um costume alimentar que os animais têm, é também chamado de nicho, tá certo? Vamos ver a questão 2, onde está pedindo para no caderno classificar as palavras destacadas do texto abaixo, como não vivos ou vivos, tá? Então, nós temos aí um textinho que fala: a água de um lago possui sais minerais que, juntamente com a luz recebe do sol, são importantes para sobreviver das algas. Essas algas podem servir de alimentos para certas espécies de peixes. Então, vocês vão pegar essas partes aí que estão sublinhadas, água, sais minerais, algas e peixes, e vão colocar aí para mim o que é ser vivo e o que é ser não vivo, tá certo? E a terceira questão está perguntando: a onça e a capivara têm o mesmo nicho? Então, elas vivem num determinado local e elas têm o mesmo costume de alimentação, de local onde elas vivem. Então, vocês vão responder isso aí para mim. Depois que vocês fizerem isso, vocês podem estar, quem conseguir fazer isso hoje, fazendo a leitura aí da atividade 4 na AT Alimentar, tá? Para que na próxima aula a gente possa estar explanando esse conteúdo, tá certo? Qualquer coisa, estou por aqui.